Legal, estamos começando mais um Debate Bola, programa que vai ao ar terças e sextas na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também estamos em todas as redes sociais da TV Santa Maria, as plataformas da TV Santa Maria. E você nos acompanha, né? Você que está nos acompanhando aí, espalha, né? Espalha bastante para que a gente tenha bastante audiência e o pessoal comece também a nos trazer informações e também debater com a gente alguns assuntos. Nosso time está aqui formado novamente, né? O Guilherme Bica, o Sérgio Savian, o G. Rosado. Nós não somos o time do Grêmio, mas somos sempre os mesmos, né? Não temos mais do que esses quatro aí para a gente poder jogar. Infelizmente, nós vamos começar com uma notícia triste, né? Indo para o esporte. Um vendaval ontem em Curitiba matou um saci. Tivemos um furacão ontem lá em Curitiba que acabou matando um saci. Mas começou. Eu tirei o sorriso do rosto porque eu achei que era sério. Que o programa era bate-bola sério, né? Você ia começar com piadinha. Daí quando eu vim falar do estado do Colorado nos Estados Unidos, do Inter, mas do eu Miami, já ia dizer, mas quem comigo. começou foi tu, né? Uns dois programas atrás. Aí tu tem responsabilidade. Agora eu estou devolvendo para ele o que ele me mandou bala esses dias. Aí. Mas brincadeiras à parte, né? Tivemos uma rodada aí nesse meio da semana. Primeiro, quem é que acertou os resultados aí desse fim de semana, desse meio da semana? Só eu. Só eu. Eu disse que o Grêmio ganhava de 1-0 e disse que eu queria empate do Inter, mas o Inter perdia. Não, então não acertou só o Grêmio. Eu disse que o Grêmio ganhava de 1-0 e que gostaria de empate do Inter e o Inter perderia. Foi o que eu falei. Tá. Se tu tiver jogado, tu tinha ganhado. Com certeza. Eu vou começar a jogar os palpites do G. Antes de qualquer coisa, sair daqui. Aprendi uma nova função do Renato agora. Além de bom técnico, é um marqueteiro de marca maior, né? Porque o Gizinho de ontem não dava nada contra o Grêmio, né? E olhava pro Renato. O Renato xingando. Valeu a briga do Renato, hein? Não, e aí, tu vê como é a beleza do futebol, né? Porque o Grêmio foi jogar justamente contra o Palmeiras depois de ser roubado contra o Corinthians. Aí pô, o que o Palmeiras tem que ver com isso? Ainda por cima é o arquirrival do Corinthians. Inclusive, os caras reclamaram. Não, e aí aquele asqueroso. Deus o livre a ser processado pelo Abel. Eu vou ter que trabalhar a vida em duas vidas, né? Meu filho vai ter que trabalhar por mim para pagar um processo do Abel, mas que homenzinho, né, tio? Eu não consigo simpatizar com esse homem, não sei por que aquele Abel Ferreira não me desce, né? E aí saiu falando aquilo ali. Uma das coisas que a gente tem no futebol brasileiro, é muito raro um técnico brasileiro sair do campo dizendo que foi roubado. Muito raro. O pessoal já reclama do erro e tudo mais, mas roubo é uma acusação muito séria e raramente tu vê um técnico brasileiro fazendo isso. E aí, aí veio um cara lá de Portugal insinuar esse tipo de coisa aqui, por mais que a gente... Já na entrevista do pré-jogo dele, já que estamos falando em Grêmio, não sei se vocês viram a entrevista do Sport TV, ele já deu uma entrevista bem nojentinha, né? Falou como se estivesse por cima da carne seca, e falou que vocês aqui no Brasil falam isso, falam aquilo, mas... E ele está sempre por cima, né? Ele se acha por cima. Mas tomou um laço ontem, né? Tinha um grande treinador de futebol aqui no Rio Grande do Sul chamado Gumercindo Saraiva, se alguém conheceu ele. Né? Quem? Gumercindo Saraiva. Vai ser treinador. Eu conheci o Saraiva da rádio. Ele dizia, cria los cuervos para comer seus ovos, né? Criam os monstros, né? Trazem e criam, daí ficam aí depois de coviso. Né? É endeusado. Eu não sou contra esse intercâmbio aí de técnico estrangeiro. Sempre teve técnico estrangeiro, que agora estão vindo os europeus, daí parece que os europeus é que são estrangeiros, né? Não sou contra o intercâmbio, mas o problema é a forma como ele se comporta. O Abel chegou, ganhou tudo, a gente falou no último programa que o Palmeiras no Brasil está mais ou menos que nem o Barcelona teve uns anos atrás, que eles achavam que qualquer um que vestisse a camisa do Barcelona ia jogar, né? Não precisava ter o Xavi, o Iniesta, o Messi, o Ronaldinho Gaúcho. Eles achavam que se eles botassem o Gudjonsen, o Sérgio Bu, né? Qualquer um ia jogar. E aí o Palmeiras está mais ou menos assim, não fez contratação, contratou meia boca, o time, né, não é mais tudo aquilo, mas e ele acha que o Palmeiras ainda é o melhor time do mundo e que tem que ganhar na força. Mas ele já não é mais. Não é? Ele não é mais. A notícia boa da vitória do Grêmio ontem foi essa, que o Palmeiras não é essa coisa toda. Que o Palmeiras, ele jogou fora dos padrões táticos dele ontem. O Palmeiras gosta de dar a bola para o adversário e jogar o contra-ataque. O contra-ataque deles é muito rápido, mas eles perderam o Dudu e estão economizando o Rony
para essas semifinais da Libertadores. Aí o time deles tem que ter a posse da bola, porque a característica dos jogadores que entraram ontem no Palmeiras, eles querem mais a bola. E aí complicou. Aí o Grêmio começou a fazer o quê? Uma coisa que não sabe fazer. Ele se fechou atrás, mas não tem jogadores para explorar o contra-ataque. Tanto é que no segundo tempo o Grêmio inexistiu. E aquele contra-ataque, para ver como não tem característica de contra-ataque, o que foi aquele contra-ataque que eram 3 jogadores do Grêmio contra 2 do e caiu no pé do André. O Soares rolou e fez assim: faz, meu filho, você consagra, né? E o cara se atrapalhou com a bola e não conseguiu nem finalizar direito. Exatamente, então não são características, né? Nem do Palmeiras e nem do Grêmio ontem. Eles jogaram fora de seus padrões. Claro que o Palmeiras agora contra o Boca, ele economizou o Rony, porque vai ter pelo menos o Rony para ter essa velocidade lá na Argentina, né? Que é como gosta de jogar o Palmeiras. E aí ele saiu fora da característica, já começou a levantar a bola dentro da área, e aí, né, o Grêmio fez ontem a melhor partida dele. E eu acho que eles foram surpreendidos num detalhe, até eu acho que na entrevista do intervalo o jogador do Palmeiras falou isso. Eles estão acostumados a sair pressionando o time adversário, já amassando. E aconteceu o inverso. O Grêmio jogou 10 minutos, 90 jogou 10. Foram os 10 primeiros minutos. O Grêmio foi para cima do Palmeiras, o Palmeiras não conseguiu jogar, e aí meio que ele Mas a forma do Grêmio jogar é essa. A forma do Grêmio jogar é essa aí, de pressionar o adversário. Por que ele fez isso? Não tinha Dudu e não tinha Rony. O Palmeiras era um time na frente que mais gosta de jogar a bola sem a velocidade. Né? Gosta de ter a bola sem a velocidade. Aí é uma defesa, mesmo com os problemas que tem a defesa do Grêmio, porque é uma das mais vazadas da competição, ela está brigando com os últimos lá. É o melhor ataque junto com o Botafogo, mas a defesa é a pior, uma das piores. Então, quanto mais a bola estiver longe da defesa do Grêmio, essa é a ideia do Renato, né? Mas não conseguiu fazer, porque o Palmeiras, a partir de agora, da perda do Dudu e do Rony, ele começou a colocar outro padrão de jogo, né? E aí o Palmeiras tem uma coisa muito forte, coisa que já, por exemplo, o Grêmio não tem, que é a bola aérea, né? E aí aparece muito aquele zagueiro, né? Eles deram uma bola no travessão lá, né? E eles cabeceiam muito bem dentro da área. E já voltou o problema, já falando do Internacional, voltou o problema do Internacional, que é a bola aérea. Eu já ia dizer o que está acontecendo no Sul, o que tem na água aqui do Rio Grande do Sul. É verdade. Que os caras não conseguem controlar. Ontem nós perdemos o jogo de novo por causa da bola aérea, tio. E aí, o primeiro gol não foi de cabeceio, mas veio por cima, né? Aí o pessoal criticou o Kudê, porque tinha colocado o Hugo Malho, que era abaixo, não sei o quê, o Hugo Malho, Mercado. Ontem jogou o Igor Gomes tem quase 1,90 m de altura, a bola passou por ele e o cara dominou no peito e mandou a bola pro gol. Aí depois, de novo, bola aérea. Poxa vida, tio. E até aquele segundo gol, eu acho que o goleiro do Inter falhou, né? Era uma bola defensável, né? Achei que o segundo Vamos gol... de novo falar em goleiro. Que foi muito forte. Não, pelo contrário, não foi por ser forte. É aquilo que eu digo sempre. Se é forte, aquele toque da bola ali tinha desviado. Foi uma bola... no segundo gol, perdão. A meia altura. Uma bola sem peso. Qual é a altura que tem aquela goleira ali? Tu tem que... Desculpa. Por isso que eu gosto de ser torcedor. Eu não gosto de ser analista, porque eu não sou analista de futebol. Não conheço futebol. E eu vejo assim, o que é se analisar? Vitória e derrota, né? Qual é a diferença do Grêmio ontem contra o Palmeiras e Grêmio contra o Bragantino? Fez o gol. Contra o Bragantino teve 2 chances de fazer gol e não fez. O futebol assim. Né? Ontem, se aquela bola na trave do Palmeiras, se o Grêmio não faz aquela defesa, né? 2-1. Olha o jogo do Inter, um dos melhores jogos que eu vi. Jogo aberto, disputado, qualquer um podia ganhar. O goleiro do Atlético pegou tudo. Aquela paulada do Depena. O Depena conseguiu 2 chutes ontem, foi lá, não batia. A cabeçada do Luiz Adriano, a queima-roupa nele ali, assim que ele, né? Então, eu sempre digo assim, o futebol ele é engraçado por isso, e às vezes eu fico indignado com alguns, né? O caso do Saber aqui, mas de alguns analistas que eles, se ganha, tá tudo ótimo, e se perde, tá horrível. A diferença do Grêmio e Palmeiras para Grêmio e Bragantino foi que, contra o Bragantino, teve uma bola que o cara tinha de frente o goleiro e jogou lá longe, e o outro cara atrasou de bico, não foi? Faltou 2 gols. E os erros defensivos, né? Mas o erro defensivo é só um erro defensivo?
o emérito adversário. Eu nunca me esqueço da entrevista do Gamarra. Não. O Gamarra, quando foi entrevistado um dia pela aquela crônica de São Paulo, lá num programa daqueles lá. Uma seleção brasileira tomou gol de cabeça. Quantas bolas chegam na área da seleção brasileira? 40. Daqui a pouco, será onde ganhar. Então tá errado quem deixa cruzar a bola para a área. Então o erro não. Tá aqui um treinador. Tá no nascente, né? Tá lá. Tá no nascente. Se eu tenho um centroavante, ele vai ter que se posicionar para tentar ganhar. Vai uma, vai duas, daqui a pouco ele ganha, senão não tem porque ter centroavante. E é injusto essa é injusto. Glória, porque ele precisa acertar uma só para se consagrar. Né? E na verdade, tem que tirar 30. E na verdade, hoje nós temos muitos jogadores assim que são regulares. Né? Um time não tem um padrão alto de jogador. E o jogador regular, hoje ele joga bem, amanhã joga mal. Então tu fala dele hoje, mas amanhã tu elogia. Então é o padrão deles que baixou muito. Mas será que é por isso então que o Cudê gosta tanto do Luiz Adriano, que o Luiz Adriano é regular, ele nunca joga nada? Sempre joga mal. Sempre, tá sempre ruim, então tu não espera nada dele. Ontem eu até me assustei quando ele deu aquela cabeçada no gol. Falou, o Luiz Adriano tá em campo. Quando o cara gritou, mas ele é um centroavante e tem bola pra ele, não chega. Onde mesmo o Grêmio fez a opção, o Renato botou no intervalo do jogador para puxar o ataque que não tinha. Onde é que jogou o Ferreirinha ontem? Do meio para trás. Esquerda. Do meio para trás. É verdade. Né? É verdade. Aí vocês vinham criticando o goleiro do Grêmio. Quem salvou o Grêmio ontem? O goleiro do Grêmio. Então, por isso que eu digo assim, o futebol ele é algo, lógico, vai se analisar, vai se falar, mas eu gostaria que um dia a imprensa brasileira analisasse a mesma coisa assim, detalhes. Futebol é detalhes. Futebol profissional é detalhes. Detalhes. Olha o gol que o Grêmio fez contra o Corinthians, tu falou de cabeça, o cara cabeçou do meio da área, aquele baixinho, o primeiro gol, o segundo gol, foi? Tu fala o Vila Sante, acho que era? Não, quem fez o gol Cristal. foi de cabeça, foi o Cristal. Cristal, do meio da área, não subiu. Aí o goleiro tá acompanhando a bola, porque não tem que acompanhar a bola. Olha, tu vai, velho, a hora que tu levou o corpo pro lado aqui, tá aqui um goleiro. Mas aquela é a legítima do contrapé, né? Exatamente. Ela vem do lado que veio é o lado que ele joga. Quer dizer, o goleiro faz então, assim, esse movimento. Não precisou subir para cabecear. Eu bato ele aqui, ó. Eu estava assistindo agora, essa semana, aqui uns vídeos da Copa de 60 que o Brasil foi campeão. Não, contra a Suécia. O gol de Pelé de cabeça. Pegou no coco dele. Não, foi de coco. Foi de coco. 4-1 ele subiu assim, o goleiro tá saindo para cá, a bola vai lá. São os detalhes do futebol. A Copa do México. São os detalhes, mas o time mais bem treinado, mais bem preparado. A diferença, por exemplo, do Inter, do Cudê pro Mano. Sabe o que eu gostei no jogo de ontem? Vontade, é isso que eu falo em time. Vontade. O Inter não faltou vontade ontem. Teve o técnico do Nacional do Uruguai, jogou contra o Inter na primeira fase da Libertadores, e ele disse: pode faltar técnica, pode faltar sorte, pode faltar tudo. Vontade não se negocia. Adorei essa frase dele. Vontade não se negocia. O que a gente cansou de ouvir aqui da nossa crônica brasileira e personagem gaúcha? Os times da Argentina, do Uruguai são copeiros. Jogam com o regulamento embaixo do braço. É verdade. Se os caras tinham que botar 11 de campo. Aí quando o time aqui faz isso, Celso Rotti retranqueiro. Não, mas desculpa, sabe? Mas assim, se tu tá ganhando e tu não bota um volante para segurar, tu perdeu. Se tu não bota um atacante, o time é retranqueiro. É essa coisa que eu brigo no futebol brasileiro, sabe? A análise que se faz só em cima de resultado, sem ver o que aconteceu. Exemplo claro, contra o Bragantino, o Grêmio teve 2 chances de fazer gol, não fez. Aí culpa o goleiro. Ontem o Grêmio teve uma chance e fez. Aí o goleiro salvou. E que gol bonito. E outra coisa que me incomoda também é a sopa de letrinha, né? Tu vai ver antes do jogo. Porque o Inter, o Grêmio vem num 4-1, 2-1, 3-14, não sei o quê. Eu mesmo antes sempre ficava, mas tá no 4-4-2, agora eu já comecei a me desapeguei disso aí. O que eu falei Porque os caras não existem mais. O que eu falei no primeiro programa aqui? Qual foi a última grande mudança no futebol mundial? 74. Laranja mecânica em 74. Tô errado, Sérgio? Sim, na Holanda. Aí aqui no Brasil, se o time começa a tocar bola demais, um time improdutivo. Falam, né? Um time produtivo. Onde é que começou isso? Na Espanha, né? Na Espanha. Aí, eu vendo o Fluminense jogar agora e assistir o jogo lá, os comentaristas da Poderosa. Um time que toca a bola, que vai até o fim. Gente, para aí, demagogia e hipocrisia. Eu tenho uma visão para um time e para outro não. Eu posso morder minha língua. Tem 50-50 de chance que eu morda a minha língua. Mas eu não vejo nada demais esse time do Fluminense para fazer isso aí. Nada. Tu vê os caras... É a mesma coisa do Palmeiras. Tu vê o pessoal lá da imprensa de cima
comentando o jogo ou falando do Palmeiras e do Fluminense, tu pensa que tu vai ligar a TV e vai ver o Real Madrid ou o Manchester, que também não joga tudo isso o Real Madrid. Não é tudo isso, né? Mas tu pensa que tu vai ver aquele Barcelona do Guardiola, ou que tu vai ver o Manchester City, alguma coisa assim. E aí tu liga a TV e tu vai olhar e tá, mas cadê esse futebol todo que os caras falam? O Fluminense mesmo, se o... Já estamos pulando a pauta, mas se o Kudê cometer o equívoco de tirar o Bustos, colocar o Gumalo, ele vai perder uma das principais armas que ele vai ter contra o Fluminense, que é os laterais, os pontas vão tudo lá para cima e deixam um vazio aberto atrás, aí ele vai se enchiqueirar. Então eu não vejo nada demais. Pode ser que o Mordalinga perca para o Fluminense. Eu acho que ele vai dar com 3 zagueiros. Não tem problema. Mas eu não vejo. Mas esse detalhe, e eu falo isso assim. Ele tirou o Marcelo da lateral. Sim. Ele tirou o Marcelo da lateral e colocou o Marcelo para dentro do campo. E deixou esse lateral esquerdo do Grêmio, como é que chama ele que está jogando? Diego Barbosa. Hã? Diego Barbosa. Diogo Barbosa, né? É o titular lá agora. O Marcelo foi pro meio. O time do Palmeiras tem um cara que é a alma do Palmeiras, que foi não é o Zé Rafael, é aquele outro meio esquerdo jogando no Atlético para lá, tava com o nome dele na cabeça agora. Que é não é Leite, não, como é que é? Veiga. O Veiga é o motorzinho do time. Diga, ele joga bem, é tipo o Alan Patrick no Inter. O cara que revolucionou o Palmeiras. E o Palmeiras, quando começou o campeonato, era um time que todo mundo corria. Eu me lembro que a gente tinha aquele Dudu correndo. De repente, isso parou, né, sabe? Não tem mais aquela força. Perdeu isso aí, o ímpeto. Né? Então, o Palmeiras é um time comum. Assim como eu vi o Fluminense, um time comum. Quando tu acerta, dá certo. Quando tu erra, tu erra. O Inter ontem e Atlético foi um baita do jogo. O Inter nunca ficou com medo do Atlético. Tomou 2 gols. O Depena fazia horas que acertava 2 chutes como acertou. Aquele primeiro dele ali, que chute bonito, né? Chute muito seco, bonito. A bola sai do goleiro. O outro, aquele goleiro pegou lá em cima, que caiu, ele voou para trás. Aí tomou um gol no finalzinho com um cara... E era isso que eu ia dizer. O que eu mais gostei no jogo do Inter de ontem é que não é aquele time que se retraiu, ficou esperando, tô com reserva na arena, campo sintético, vou ficar dando bago aqui para tudo que é lado, segurar o 0-0. Mas também não foi aquele time doido, maluco, que foi para cima do Cuiabá contra o Cuiabá no Beira-Rio. Foi um time doido, maluco, que estava com todo mundo no campo do Cuiabá ali no primeiro tempo. Eu não gosto de nenhuma dessas duas situações. Eu gosto de time equilibrado, time que sabe, que toca a bola, que ataca na boa, que daí tá seguro para defender. E ontem o Inter jogou assim, né? E foi o que eu mais gostei, mesmo que tenha perdido, foi o que eu mais gostei. É aquilo que eu digo, tendo vontade, não importa. Exato. O Soares ontem errou 2 bolas que não erra, Xavier. É verdade. Teve uma que cruzou, que ele pega de voleio. Já que tu falou em Soares, faz horas que o Soares não joga. Eu acho que ele já está com a cabeça lá, largou, né? Mas ontem ele errou 2 bolas. Foi horrível. Ele não acertou um passe. E deu um monte de contra-ataque ainda pro Palmeiras. Mas o passe pro gol do João Pedro foi dele, né? Sim, foi ótimo. O primeiro, sim. Inclusive também eu ainda não estava olhando o jogo na hora que deu o gol. Os caras fizeram na rádio um carnaval por causa daquele passe. Eu pensei, meu Deus, que passe é esse que esse homem deu? Eu tenho que ver esse gol. Fui lá ver um passe. É que se não fosse o Soares que tivesse dado, era um passe. Ele deu um monte segundo de tempo ele deu aquele outro passe também, que podia ter sido 2-0 com 2 assistências dele. É o que eu tava falando, ele pegou um voleio daqui que ele não erra. Mas em compensação depois ele pegou a bola que cruzava ali atrás, que a bola passou 5 metros do gol. Em compensação, ele deu um monte de contra-ataque pro Palmeiras, que ele pegava a bola e ia dar um passe e dava um contra-ataque pro Palmeiras, né? Os caras não pensam na velocidade que ele pensa, eu acho. Mas assim, falando a respeito de Fluminense e Inter aí, e dos problemas do Inter, né, que é a bola aérea. Só que o Fluminense com a bola andando não tem uma bola aérea boa. O grande problema vai ser para o Internacional a bola parada. Aí eles têm uma boa bola aérea com os zagueiros deles lá. Mas bola andando não, bola andando tem que ter cuidado. Muita velocidade. Né? Tem muita velocidade, eles usam o drible, muito o drible. Aquele John Kennedy é um absurdo que aquele guri joga. É um absurdo que aquele guri joga. Então isso aí que o Internacional vai ter que ter cuidado. Mas o que eu vejo no Internacional, do Kudê pro Mano, é que o time ficou com mais personalidade, sabe? O time ganhou uma personalidade maior para jogar. Ele está fazendo enfrentamentos tanto em casa como fora, né? Ele está assumindo uma condição de um grande time, né? E isso é importante. E o Kudê tem usado bem o banco.
Ele tem rodado o grupo e isso tem feito... Isso é um benefício. Tanto é, por exemplo, que colocou aqui sobre o 10 que fez o gol ontem, esse uruguaio aí, no Inter? E quem é que fez o gol do Inter? Depena. O Depena vinha mal. Sim. Errando pênalti, né, entregando. A partir daquele pênalti contra o América lá, que deu 2 toques, ele caiu. Exatamente. Mas aí eu soube que ele teve separação no meio do caminho e perdeu o pai. E que isso influencia. Mas claro que lá foi perdeu, o time saiu fora da Copa do Brasil com um erro grotesco, né? Exatamente. Mas ele tem qualidade, principalmente no chute. E é o que eu vejo no Galdino. Eu vejo o Galdino um bom jogador, porque ele tem uma qualidade que é fundamental no atacante, no jogador. Ele corta para dentro e bate muito bem com a perna esquerda. Tu sabe que eu não gostava do Galdino, mas as últimas 3 partidas que eu vi do Galdino, eu acabei vendo essas qualidades dele que eu não via, porque antes eu achava ele terrível, né? Mas e tem duas coisas que ele faz, tem duas coisas que ele faz na conclusão dele. Ele tem qualidade na conclusão, ele tem força e tem a bola colocada. E é um jogador tático, né? E é jogador tático. Ele está precisando de ritmo de jogo e ganhar a confiança do técnico. Porque no início ele estava terrível, acho que ele estava nervoso, ele pisava na bola, caía. Não sei se vocês lembram umas partidas que ele jogou que... Vou te contar, e eu agora, da mesma forma, Tess, eu digo o seguinte, eu tenho 3 jogadores que eu não estou vendo nada dentro do Grêmio. Nada, simplesmente nada. Ferreirinha, eu acho que tem que ser negociado, ganha muito. Sim, mas negociava aqui pro São José, pouco, com essa bola que está jogando. Entrega pouco. Mas teve São José. Mas tem europeu maluco aí. Não vejo nada no André, aquele rapaz não sabe nem correr. Centroavante. E também não vejo o Cristaldo como um jogador que possa jogar no futebol gaúcho. Ele entrega muito pouco em disposição dentro do campo. Ele não consegue... aquilo que tu falou foi uma grande frase do treinador aí do Uruguai, né? Sim. Não negociamos vontade. E o Cristaldo não tem isso. Ele tem qualidade técnica, mas não tem vontade. Ele não briga pela bola. Às vezes é o perfil do jogador. Olha o Ganso, quantos anos ficou aí rodando e não se acertava em lugar nenhum. E todo mundo dizia que o Ganso jogava mais que o Neymar. E aí agora foi se acertar. Isso é outra coisa que eu fico dentro no futebol. Tem jogador que vem pra cá, pro Inter, pro Grêmio, não dão certo. Sai aqui, bota o time, não dão certo. Isso vamos fazer um podcast especial de 5 horas só pra falar desses aí. E o Natan Pescador. Como é que é? Que mudança aconteceu? O Natan Pescador, de repente, começou a jogar, porque o Natan estava morto, né? Será que o Renato achou a posição dele? Estava na posição errada? O que aconteceu? Apesar que ele está aguentando 45 minutos, disse que ele ainda continua jogando numa posição errada. Que ele continua jogando numa posição errada. Porque ontem ele fazia... Ontem ele dava carrinho, nos outros jogos ele andava só com a mão na cintura, parecia uma açucareira. Mas é aquilo que tu fala, deu confiança, deve ter chamado eles, não, mas tu, cara, vamos pro jogo, eu vou depositar confiança em ti, eu vou te dar 2, 3 partidas para te sair jogando. Mas, lógico, ainda agora, quando ele vai e faz tudo que ele fez, e tu tá correto, ontem tu tá colocando, ele cansou. Ele 45 deu. E 45 deu, mas ele pelo menos mostrou muito mais e aquilo ali serve, o que ele mostrou serve. Fazer um comentário preconceituoso agora, um time que tem um Galdino. Galdino era o dono de uma venda que eu tinha na vila lá. E se eu não me engano, era um dos cangaceiros do Lampião, né? Velho Galdino. Velho Galdino. Com todo respeito. Aí Natan tem um bom nome, né, pra Galdino. Agora, mas eu sou o contrário. Eu acho que jogador de futebol tem que ter uns nomes assim, Galdino, Caçapava, sabe? Isso que é nome de jogador de futebol. Natan é nome de advogado, cara. Nome de programador. Natan Pescador, hein? Natan Pescador, hein? Natan. É verdade. Natan Pescador. Mas não, e ele passou também uma fase aí meio ruim com aquela questão também. Ele andou tendo problema, né? Por causa do jogo aí. Do jogo. Isso aí mexe a cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta pra ti que foi treinador e foi treinador. Tu foi treinador, né? Eu fui treinador também. Tu foi treinador também? Já fui tudo no lugar errado. Fui treinador do time feminino de futsal do curso de jornalismo da UFN. Mas eu já fui, tem até medalha lá em casa pra provar. O que eu digo numa hora dessa? Viu? Tu te mete que tu é eu quero dar um número aqui, ó. Eu gosto muito de números. Tem gente que gosta de números, né? Você sabe que o Coronel Berleza é um cara que tem números, né? Ele gosta de ver números. E esse dia ele lá assistindo o jogo, ele disse assim, ele me chama de Seu Ogé. Seu Ogé, tem números comprovando que toda aquela falta no lateral
para cá, que é levantado na área, 70% não dão certo. Porque a bola vai e pega a zaga de frente. Valdomiro, o que fazia? Ele anda de fundo e cruzava para trás, aí pega o zagueiro que tem que tentar tirar, né? E o cara de frente, tá? Mas em compensação, e aí vem no gol do Inter... Desculpa, G, bem rapidinho, é o mesmo contrapé do goleiro. Quando tu cruza da linha de fundo pro final, o zagueiro tá correndo para trás e tu pega ele de contrapé. É o mesmo contrapé do goleiro na hora que tu... Não, eu quero a explicação de 2 técnicos aqui. Aí tu não consegue. 70% vai fazer gol, tá? Mas em compensação, a bola que vem daquela mesma posição durante o jogo, e foi o gol do Atlético Paranaense ontem, se tem eficácia. Qual é a explicação lógica para isso, Silvio? Mau posicionamento dos zagueiros. Nesse caso do gol de ontem. Porque nesse caso estão todos correndo para a área, não estão? No caso daqui estão todos posicionados dentro da área. Exatamente. Né? Porque o Inter tomou um gol lá da intermediária. É que quando a bola está parada, todo mundo já está posicionado. É uma jogada trabalhada do Atlético, mas é um mau posicionamento dos zagueiros do Internacional. Eu vejo assim, ó, os clubes se preocupam, comissão técnica, 2 treinadores de goleiro, às vezes treinador de ataque, mas eu não vejo treinador de zagueiro. E tu veja que o grande problema do futebol brasileiro não é só do Grêmio Internacional, vários clubes de futebol brasileiro têm problemas de posicionamento. Exatamente isso aí, é posicionamento, que às vezes não é a altura do zagueiro. Não. Tanto que o Oberdan foi um dos zagueiros que mais cadenciava, tanto defensiva como ofensivamente, e era baixo. Mauro Galvão. O Marinho Pérez no Inter. Galvão, aquele outro do Inter. Mauro Galvão. O Mauro Galvão foi treinador de defesa. Não me lembro agora qual foi o time. Gamarra. Se foi o Vasco ou foi o Fluminense. E eu também não vou lembrar que ano foi que chamou ele, né? O técnico do time chamou o Mauro Galvão para treinar os zagueiros. Mas nós falamos isso aqui. Nós falamos isso aqui. Do Donga, né? Exatamente, a gente colocou assim. Deveria ter um treinador. E o Donga e o André Reis, para mim, os melhores que eu vi em termos de posicionamento. É uns caras que não faziam força para defender. Né? Diferente de um Kahneman. O Kahneman faz força para defender. E o Donga... E faz força para levar cartão, né? Que é o rei do cartão. Né? Eu acho que nessas horas... O Mauro Galvão também não fazia força. É onde eu digo que o futebol não evolui. Né? E a gente falou isso, no dia do ontem falou isso, né? Como é que era a zaga de Grêmio e Inter na época de Figueroa, de Anchieta? Eu marco a bola. E vocês marcam o jogador. Não pode subir sozinho nunca. Tenta com ele, faz. Né? Essa é a marcação mista que se chama, né? Ela é na zona e alguém marca a bola. Marca a bola. O que acontece no vôlei? Acontece no vôlei. Tem um jogador que marca a bola, tá? Tu tem que estar atento. E os outros 2 têm que correr para bloquear. Falar em vôlei, nós perdemos uma atleta ontem do vôlei, né? Foi. 40 anos, né? 40. Eu estava, inclusive, no Palmeiras gravando lá. Exato, aí teve um problema mal súbito. Como é o nome dela? Agora me fugiu o nome, mas ela era ponta da seleção brasileira. Exatamente. O voleibol. Daqui a pouco mais me vem o nome dela. E até ontem o pessoal não informou o que houve. Mas foi durante a transmissão que eles falaram, durante a transmissão do jogo. Mas o Valesca Oliveira. Valesca. Mais de 3 anos em São Paulo. Valesca. Não foi divulgada a morte. A causa. Foi jogador da seleção brasileira, seleção olímpica. Em 2008. Exatamente. Estava com 40 anos. 43 anos. Vocês estavam falando sobre o Galdino, eu estava louco para dar um pitaco. Como é que é as narrativas do futebol, né? Já pararam para pensar que talvez a melhor coisa que podia acontecer para o Galdino e para o Grêmio é o Galdino estar jogando agora enquanto tem o Soares para ser centroavante titular, que ele pode estar ali, sendo maturado para o ano que vem ser um bom centroavante, mais ou menos que nem aconteceu com o Leandro Damião no Inter. O Inter tinha lá centroavante, né? Eu não gostava muito dele, o Alexandre na época em 2010. O Damião entrava, fazia gol, mas não tinha responsabilidade, não tinha pressa que ele desse certo, porque ele estavam preparando ele para depois. Se o Grêmio não tivesse contratado o Soares agora e o Galdino tivesse que jogar agora, talvez o Galdino já tivesse sido espinafrado, tivessem tentado achar outra solução. E quem sabe o Galdino ano que vem vai ser um baita centroavante. Mas exatamente essa é a metodologia dos times né, que projetam jogadores debaixo da base, misturar eles com jogadores de qualidade e com experiência. Essa é a finalidade. Mas aquele JP, o que joga com... Meu Deus, JP para mim é nome de risco. Eu sabia que ia vir essa. Não, mas não joga nada, né? Que o JP, pelo amor de Deus, ele não entrou aí no campo. Não entrou em Agora, jogador bom, desculpa, eu cortei aqui, o lateral do Inter hoje, hein? Não,
O lateral que o Inter contratou ontem, que baita lateral esquerdo. O Dalbert, né? Eu ia falar dele também. Quando ele teve fôlego, ele era o melhor jogador do Inter no primeiro tempo. E olha como... Ele estava 1 ano e meio sem jogar. Claro que aí tá misturado luvas e tudo nesse JP aí, sabe? Mas esse cara foi da seleção espanhola, não foi? Italiana. Italiana. Ele jogou um jogo só na repescagem. E por isso que a Itália não classifica. Isso explica muita coisa, né? Eles mandaram embora pro Grêmio. Vai lá pro Grêmio. Não, ele era reserva do Ener Valencia no Fenerbahçe. Na verdade, ele era reserva dos dois. O Ener Valencia jogava com o Batshuayi, se não me engano, que é um centroavante belga mais pivôzão, assim. E aí, quando um não jogava, o JP entrava no lugar de qualquer um dos dois, porque ele fazia as duas funções. Sabe quando é que eu comecei a pegar mais ojeriza do Rio e São Paulo? Foi quando eu vi César Prates na seleção brasileira. Não pegava a biomédica. Acho que nem o Cristal ele jogava. E foi para jogar no Rio, jogou 2 partidas e foi para a seleção brasileira. César, lembra do César Prates, né? Nada contra. Não, mas a seleção brasileira quem está gostando da JP, do JP é aquela empresa que tem aqui em Santa Maria. Né? Propaganda gratuita toda hora. Fazendo propaganda de graça. Meu Deus do céu. É um poste. Por isso que o Soares tem que ir embora mesmo. Ele olha para um lado, o JP, para o outro, o Ferreirinha. O do outro, o André. Mas tu tá queimando o Soares aí. Ó. Eu saí em defesa do Soares aqui, foi quando a gente começou a analisar o Inter de Santa Maria, que tu me perguntou. E eu digo assim, eu vejo o Soares, um cara que está em final de carreira, já ganhou tudo que podia ter ganhado, vê que ele está jogando descontado, mas o Soares, ele está anos-luz da frente de qualquer jogador, ele pensa muito mais rápido, por isso que às vezes não consegue lançar. O Grêmio tem uma situação antes de Soares e depois de Soares, na volta da Série B, né? Sim. Ele trouxe quantos sócios, movimentou o marketing, trouxe o torcedor. Ele é diferenciado. Ele fez mais fora de campo do que dentro de campo. Com certeza. E ele é um jogador diferenciado. E aquele, YouTube, aquele, como é que chama desse cara ali? O YouTube está se preparando para ir embora. É que vocês têm, é isso aí que eu digo, vocês têm que parar de copiar o Inter. Só quem é internacional é nós. Vocês não são, vocês são a agremiação. Deixaram de trazer. Tanto é verdade que nós estamos quantos estrangeiros agora? A gente estourou a cota, agora está com 8, né? Jogamos com 7. O Grêmio deixou de trazer. Só de campo, né? Se tu falar fora de campo, tem mais 4. Para trazer o YouTube. Mas tem outra judiaria lá no Vamos fechar agora. Tem 9. O futuro Maradona também, que não consegue treinar. Como é o nome dele? Um gurizinho que tem lá. Como é o nome dele? Bessosi. Tem 7 direto e mais 2 com dupla nacionalidade, que é o Johnny e com o Wanderson, mas eles são estrangeiros. Não, pode, né? Os dois brasileiros. Um nasceu nos Estados Unidos, o outro nasceu na Holanda. Bélgica. Como é que pode contratar esse monte de jogador ruim assim, né? O ataque do Grêmio é se tu tirar o Soares e tirar esse o que nós estávamos falando aqui. Esse é o Galdino? O Galdino? Não tem ninguém. Não, mas é que tem que ser criativo, não adianta. O problema todo é que antigamente tinha um caminho que era o seguinte, o time grande contratava o guri bom, o time pequeno, ia subindo e tal, daí o cara estourava, vinha aqui, a Europa levava o cara. Agora, a Europa tá vindo aqui e tá pegando o cara na base. Esses dias mesmo no berçário. O Inter vai receber aí uma bolada de um lateral direito que vai ser vendido pro Real Madrid, e o cara nunca jogou no profissional do Inter. Eles vieram aqui e pegaram o guri com 17 anos na base. Então daí só sobra o refúgio aqui pra gente se virar, né? Eles vão muito cedo. Não tá, tem que ser criativo. O Bolívar que jogou, não foi o Bolívar, foi um outro time que jogou contra o Inter na primeira fase, tinha um guri que saiu do banco, ele tem 16 anos, ele saiu do banco para entrar no jogo e ele já tá vendido pro Grupo City. Vai jogar em um dos times aí do Grupo City. Aí, o cara venezuelano, peruano, sei lá eu. Então, aí tu tem que dar um pouco de moral pro Renato também, né? Ele faz as coisas dele errado ali, né? Mas tu vê com essa naba de ataque que ele tem... Ele está fazendo um trabalho... e ele está em terceiro e tem um ataque mais positivo junto com o Botafogo. Mas isso que é engraçado. E o pior é ele que é atacante aguentar essas nabas, ficar vendo essas nabas. Para quem jogar o que ele jogou, né? Não, e tu vê que ele fica enlouquecido. Ele teve a capacidade de dizer pro Soares que ele jogou mais que o Soares. Não era tudo isso. O Sadi Pedalada que não deixou jogar uma vez. O Sadi Pedalado não deixou o Renato jogar uma vez aqui. Não era tudo isso também. Menos um pouquinho. Eu quero falar de um jogo aqui, Tess, que para mim, eu disse no programa passado que o jogo mais importante era do Botafogo e do Atlético. Sim. Hoje, de novo, Botafogo e Corinthians. Porque se o Botafogo não ganhar hoje, fica 7 pontos. Até o Flamengo, tá vendo aqui na tabela, até o Flamengo que está com 40 pontos,
Fica 11 pontos. Nós temos 15 rodadas ainda, gente. 15 rodadas. Eu acho que o Vasco, por exemplo, que meteu 5-1 no Curitiba, ainda pode buscar o Botafogo. Não, mas assim, ó, deixa eu só até dizer, mas hoje o Botafogo ganha fácil. Será? Mais credo. O Corinthians já, o time principal é fraco, e eles já vão mesclar ainda hoje. Por que mesclar? Botafogo faz uns 3, 4 semifinal contra o Fortaleza. Botafogo ganha dele. Quem é que apita? Jogo do Corinthians a gente joga com 12. Eles perdem fácil pro Vocês viram, né, Botafogo que o trio, o árbitro e os 3 do VAR vão depor no Senado, né? Onde? Comissão, eles estão formando uma comissão, um negócio das apostas. Então não vai dar nada. Mas daí é o Mas aí eles vão se misturar lá. É perigoso sair de lá com um outro cartel. Aí vai complicar. Eu acho que é uma reunião de negócio. Aí vai complicar. Mas foi a gota d'água, né? Porque o pessoal já tinha essa desconfiança das apostas aí, desse problema das apostas aí, né? Ah, sim. Sim. E agora eles vão ter que justificar alguma coisa. O pessoal vai começar por aí, né? Puxar. Eu sempre digo Mas assim... uma coisa que eu queria perguntar antes, que passou, como que se explica aí o Diogo Barbosa foi corrido do Grêmio, agora está jogando no Fluminense? E jogando bem, né? É o futebol. Jogando bem. É o futebol. Jogando bem. Mas aí a força da arquibancada não é fácil. A gente aqui é muito impaciente. O pessoal, tem gente que vem aqui, hoje falou, como tem jogador que não dá certo aqui, vai embora. Mas a nossa torcida aqui e a nossa imprensa também é muito impaciente. Eu não me conformo com o que fizeram com o Lucas Lima e Ricardo Goulart no Inter. Eu não me conformo. Até hoje eu não me conformo quando eu penso que nós tivemos os dois ao mesmo tempo no Inter, formados no Inter, sem custar um centavo. E o que jogaram aqueles caras depois que saíram do Inter foi brincadeira, né? Mas por pura impaciência. O momento do time não era bom e eles pagaram o preço. E a gente aqui é muito... Tu vai ficar bravo comigo de novo, né? Eu nunca fico bravo, puxando coisas assim. Mas o Saviano lembra e o Tesses lembra. Na época de Falcão e Batista, não tinha que falar do time do Inter. O que a imprensa vai falar? Que Falcão e Batista brigavam pelas 5 e camisa perfumada dentro do vestiário. Por favor. Quando falta argumento que eu digo, é isso que tu falou. Eles destroem e constroem gente conforme eles quiserem. E eu sempre digo, o jogador e eu estou falando em cima de um treinador que treinou equipes, ele é um ser humano. Tem dias que ele rende bem, tem dias que ele não rende. Né, Saviano? É verdade. Tu, como jogador, foi isso. Tem dias que tu tentava fazer. É que nem nós aqui, o Tess, prepara o programa aqui, tem dias que sai natural, né, Tess? Tem dias que tu engasga, tu enrola, tu não consegue. E a imprensa, ela acaba ela esquece do poder que ela tem do microfone. Por que acontecem essas brigas todas aí? E eu vou na entrevista do Robinho, que deu quando voltou da Europa, dizer assim, por que lá na Europa se assiste futebol a 1 metro do campo? Porque se eu perder jogando no Barcelona tomar 5 do Real Madrid ou o contrário, eu saio dali e vou para casa porque é tratado como um jogo de futebol. Aqui a imprensa faz arrasa a terra. Vai lá para dar 8. Aí um país onde a gente tem um povo que tá sempre sofrido, é que nem tu tá na multidão do gritar, vamos! Vai todo mundo. É que é isso, né? Tem todo esse aspecto social aí também. Na casa do espanhol lá, não tá faltando básico às vezes, né, cara? Então ele vai assistir um jogo de futebol, aquele jogo de futebol é só para diversão, não é um alívio. Pro brasileiro, muitas vezes, é a única alegria que o cara tem é o jogo de futebol. E aí vai ver o time sem vontade. Cara, é por isso que eu não me perdoo. O jogador de futebol sem vontade... Mas eu acho que eu volto, Guilherme, assim, não é sem vontade, é que dia que não dá certo. Uma laje, tu entendeu? Vou dar a regra do rugby, que é um esporte que eu acompanho, que muita gente esquece. É um dos maiores esportes mais coletivos do Brasil, do mundo. Depois da Copa do Mundo e das Olimpíadas, é a final mais assistida. Está acontecendo na Copa do Mundo agora. Tá? 5 regras do rugby. A mais importante, respeito. Na hora de bater uma falta dentro de campo, a torcida não vai. Depois que terminou o jogo, os dois times se reúnem e faz o terceiro tempo que eles chamam, que é uma confraternização que surgiu lá nos países na Nova Zelândia, que é o maior time, o All Blacks, e não se pode ser final de campeonato amistoso, o juiz vai junto e ninguém fala do esporte. O que eles dizem? O rugby é um esporte de brutos jogado por cavalheiros. O futebol é um esporte de cavalheiros jogado por brutos. E o problema também é a concorrência que tem na imprensa, né? Se tu só falar abobrinha na imprensa e tu não chegar junto,
A audiência cai. E isso vem se agravando agora com a internet, porque ali os caras não estão mais disputando só a audiência ao vivo, eles também estão disputando depois o clique, porque eles querem monetizar o vídeo, não sei o que, então eles têm que ser... Quanto mais raivoso, mais viraliza. E aí o troço vai. Esse é outro problema também. É isso que o torcedor gosta, né? Mas tu falou em confraternização, depois do jogo do Grêmio teve confraternização também. Saiu o Reinaldo agarrado com o zagueiro, o outro dirigente do Grêmio agarrado com o dirigente do Palmeiras. Foi um horror dentro da passagem do vestiário ali. Né? Aliás, sobre isso, né? Quantas vezes a gente já viu o jogo da seleção brasileira, principalmente depois da eliminação da Copa do Mundo. Aí o Brasil é eliminado numa Copa do Mundo e tal. Sempre tem um para dizer, e aí eu tô falando isso por causa do depoimento do Eugênio com o rugby. Sempre tem alguém depois para dizer assim, mas também, claro que ia perder, olha ali, terminou o jogo, o cara saiu abraçado no Modric, terminou o jogo lá, o Roberto Carlos foi lá dar um abraço no Thierry Henry. Mas, cara, é um esporte, quer transformar agora numa guerra, então quer dizer que... Me corrija aqui, lembra aquele jogador foi de São Paulo ou do Palmeiras, que acusou um negócio lá no DT Campo lá, que foi uma falta, uma mão, e ele acusou, não, eu errei. E foi quase... sim, foi. Como é que é o nome dele? Foi o Caio, não é? O Caio. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Mas num país onde a gente passou a vida toda, eu nunca me esqueço, aplaudindo o nosso lateral, que fez um pênalti e deu um passo para fora da área, lembra? Uhum. Maradona com gol da mano de Deus. Isso. Gente, como é que eu vou cobrar a seriedade se eu aplaudia? Aí hoje assim, o cara que é malandro, aí tentam tapar o sol com a peneira? Desculpa. O Roger falou sobre o Dalbert ali, né? Queria só fazer um parênteses. Vocês viram o que o Kudê fez com a montagem dentro? Pegou o time com o bonde andando, né? Mas aí ele tem um lateral direito, tô falando pela montagem de time, ele tem um lateral direito que mais parece um ponta, aí ele trouxe um lateral direito reserva que joga até de zagueiro. Daí ele tem um lateral esquerdo que mais parece um zagueiro volante, que fecha por dentro ali, que não sobe tanto. Aí ele trouxe um lateral esquerdo que sabe apoiar. E aí ele está montando um time... Aí ele tem o Arangues, que é titular, mas trouxe o Bruno Henrique, que é outro tipo de meia, né, diferente do Arangues, para quando precisa dar mais correria, mais intensidade, que o Arangues não consegue fazer. Então o Kudê, ele conseguiu montar um time de 14 titulares, mais ou menos, porque ele vai mudando o time de acordo com o adversário. Então ali, tu não sabe, tu tem aqueles 11 titulares, ok, mas eu não sei, vai ter um dia que ele vai jogar contra um time que ataca mais pela esquerda, que precisa fechar ali o lado direito, ele vai botar uma ala e vai liberar, e vai tirar o René do time, vai botar o Dalbert, e o Dalbert vai atacar por lá. Isso aí é uma visão, é uma coisa que a gente aqui no Brasil não está acostumado. A gente cobra ter os 11, tu tem que ter os 11, é o time titular, vai jogar com o titular ou reserva. E a gente não está acostumado a ter um time assim que muda o time. Mas toda vez que o treinador mudava, que na Europa os treinadores ganham tempo, porque é exatamente o que ele está colocando. Ele tem característica para todo tipo de jogo. Mas aqui quando o fundador faz isso, eu chamo, não tem coerência. Isso. Aí o que começa no início do campeonato? O time para ser campeão tem que ter elenco. Os 11 aí o time troca, mas tá com os reservas. É um saco isso, só um pouquinho. É só para ser justo, quem apita hoje é Paulo César Zanovelli, da Silva, do quadro da FIFA e da Federação Mineira. Nailton Júnior do Ceará e Felipe Alain também de Minas. O VAR será do Rafael Trace de Santa Catarina e André da Silva do Rio Grande do Sul. Acho que a arbitragem, pelo menos esse cara que eu não conheço, porque se fosse aqueles outros fiquem carimbada, então a princípio a arbitragem hoje não vai ter problema. Por falar em apito, né? O Daronco vai estar apitando. Muito legal. Parabéns muito ele. Legal, muito legal. Parabéns, hein? Pessoal, 5 minutos, nós vamos falar sobre a próxima rodada, mas lembramos que nosso apoiador é Biomédica, né? Mais saúde em sua vida, ali no José Bonifácio, do lado do Hospital de Caridade. Que ontem montou mais 2 condomínios aí. Que legal. Nós trabalhamos forte com condomínios. O Roger, que já está em fim de carreira, vai lá comprar uma cadeira de roda lá para ti. Não entendi. Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu digo, Santa Maria é muito expoente no esporte, né? A gente fala de futebol. Está acontecendo aqui o Campeonato Brasileiro de Handebol, que fazia tempo que era o celeiro. E eu estava na Câmara na terça-feira e teve um time daqui, o Juventus, se não me engano. Foi campeão brasileiro de futebol 7 Society em Curitiba. Sim. A gente fica sabendo um pouco, né? A gente não sabe. Mas você então não assiste os Zona Esportiva, se estiver aqui nos Zona Esportiva. Não. É quando eu digo assim, a população em toda, sabe?
Eu sei que tu, cara, tu é o melhor plantão que tem no Brasil, que está na América. Tu sabe tudo. E por falar nisso, nós temos grandes jogos hoje no Que Farrezão, né? Sim, handball. Há muito tempo também não sediava. E final amanhã. Não sediava isso. Também foi o celeiro à toa que o nosso Giacomini foi treinador da seleção. Aliás, fui um grande jogador de handball. Foi. Tá. Chega. Vamos falar da próxima rodada. Vamos falar da próxima rodada. O que nós temos hoje na próxima rodada? Vamos para os nossos palpites aí. Mas a próxima rodada está longe. Começamos hoje com Botafogo e Corinthians. Botafogo e Corinthians. Mas olha que a Libertadores está mais perto. Bom, a gente tem programa terça, né? Botafogo e Corinthians. Botafogo e Corinthians? 2-0 Botafogo. Sabia? 3-0 Botafogo. Hoje ganha o Corinthians de 2-0 hoje. Hoje eu não vou apostar no palpite do Cogê. Tá. O final da Atlético Mineiro e Cuiabá amanhã. Jogo. Qual é o resultado? Atlético 3-0. Então é quem que joga em casa? O Atlético. Tá. Agora esse Cuiabá é encruado. Né? Atlético 3-1. Atlético 2-1. Domingo a Copa do Brasil. São Paulo 1-0 de novo. E aí, Flamengo 1-0. Que pênalti. Eu também estou contigo. Flamengo ganha do Atlético. Já viu uma vaga na Libertadores. Flamengo 2-1, São Paulo ganha nos pênaltis. Aí. Tem mais que veio pela frente agora, Gê. Agora a rodada é daqui. A rodada é só no outro final de semana, né? A gente não tem tempo a semana que vem para ver, né? Começa no sábado que vem. Até eu estava vendo aqui errado, né? Vou me corrigir aqui. Vendo, né? Até nós comentávamos antes aí. O Grêmio jogou 3 partidas em 7 dias. Agora vai ficar 7 dias parado. Que carnezinho brabo esse. Quem é que organiza? Quem organiza? Mas não é fácil, né? É Copa do Brasil, é Libertadores, é Sul-Americana, é eliminatórias. Quantos campeonatos tem na Europa, Xavier? Mas eu já ia dizer, a Inglaterra... Copa do Rei, Campeonato Inglês... Não, peraí, UEFA... misturou os países aí. Copa do Rei... Tem, mas já tinha Copa da Rainha lá. Copa da Rainha. É que na Inglaterra é pior ainda, porque na Inglaterra tu tem a Copa da Liga Inglesa e tu tem a Copa da Inglaterra. São 2 Copas nacionais. E mais o Campeonato Nacional. Aí tu tem aquele Campeonato dos Campeões lá, que é a nossa Libertadores. Sim. Tem a Sul-Americana deles. E tudo funciona. Tem a Copa da UEFA e tem agora a Conference League, que é uma, digamos, uma... Agora nós temos que entrar dentro da ideia que ele colocou, que ter jogadores no grupo que possam disputar 2 competições. E tem que ter essas competições porque é muito caro o futebol. Né? Você, um jogador ganha 700, outros ganham 1 milhão, e tu tem que jogar. E tu não pode estar fora das competições. O Inter agora vai se salvar em cima da Libertadores. Se conseguir passar para a final, entra muito dinheiro. Né? E ele precisa disso. E tem que mesclar os times. Não pode tu descaracterizar um time inteiro para jogar uma partida. Um time joga uma competição, outro time outra. Tu tem que ter elenco para mesclar o time e poder jogar as duas com força. Apesar de que ontem estava melhor o time do Inter enquanto estavam só os reservas em campo do que depois quando entrou os titulares. Por falar nisso, o time caiu com a entrada dos titulares. O Luca esse vai dar calma. E só o que estraga ele é ter o Luiz Adriano do lado. Se tivesse outro cara ali, um Pedro Henrique, já estava melhor. Coincidências, me veio à mente agora. Chico Espina. Chico Espina era reserva do Inter, né? Era reserva. Valdomiro não joga no Era o Maracanã. 12º jogador. Valdomiro não joga, o Inter Fluminense. 2 gols do Chico Espina. É ou não é? É verdade. Tu tem ido ultimamente a futebol? Tu só te lembra do passado, não te lembra do presente? Não, depois dos anos 90 parou de assistir futebol. Tchau. Pessoal, estamos indo embora. Terça que vem estamos de volta aí. O G vai nos dar uma folga terça? Outro vai... Não, terça eu estou de folga. Tá de folga. Senão tu ia trazer o museu para nós aqui, para nós dar uma olhada. Museu do futebol. Eu que espero ter um programa um dia para discutir qual é a melhor seleção do futebol do Brasil. Aí eu vou trazer dados aqui, informações, tá? Tá bom. Grande abraço, até a próxima. Não vai adiantar, o pessoal vai continuar dizendo que é decepção.